Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma Sexta de Aprender, a Sexta de Aprender referente ao mês de novembro de 2021. E essa Sexta de Aprender temática tem como tema Quebrando Paradigmas, onde nós vamos discutir a importância do consumo de carne para o ser humano, porque o ser humano não é nem herbívoro só, nem carnívoro só, ele é omnívoro, né? Então ele precisa de uma alimentação muito balanceada, né? De uma alimentação muito completa para o pleno desenvolvimento. E essa Sexta de Aprender, nós estamos fazendo em função, gente, de várias conversas que nós tivemos com nutrólogos, médicos nutrólogos, nutricionistas e profissionais de saúde preocupados com uma campanha quase que mundial contra o consumo de carne. E eles estão muito preocupados porque sem a base da proteína animal, né, as pessoas vão ter um desenvolvimento, principalmente das funções cerebrais, muito prejudicado. E o Dr. Paulo Emílio Proman, né, professor doutor, né, fez um vídeo muito interessante sobre isso que nós vamos compartilhar aqui nessa Sexta de Aprender. Então, prestem bem atenção, né? Nós não estamos defendendo nenhum lado, nós queremos que vocês prestem atenção, principalmente professores, principalmente educadores em geral, na importância de uma alimentação equilibrada, né, para o ser humano, que, repito, não é nem herbívoro, né, como cavalo, como vaca, etc., nem carnívoro, né, como leão, como tigre, como cachorro, etc. Entenderam? Então, essa preocupação está muito grande, porque há uma deficiência, né, de vitaminas, uma deficiência muito grande que vem sendo verificada pelos médicos nutrólogos, né, em função de uma alimentação errada para o ser humano. Vamos lá, assistam, depois a gente comenta um pouquinho no final. Um abraço. O brasileiro adora a carne bovina. Ela está presente em nosso dia a dia. É o popular bife, arroz, feijão e salada. É o espetinho de rua. É o churrasco nas reuniões familiares e encontro de amigos. Os eventos de churrascada que se espalham pelo país são um tremendo sucesso. Enfim, ela faz parte da nossa vida. A carne bovina é um dos alimentos mais completos, mais saudáveis que o ser humano pode ingerir. Trata-se de um superalimento, pois mesmo em pequenas porções temos acesso a um pacote de nutrientes. Mas o que faz a carne ser esse alimento tão nobre? Bom, podemos começar pela proteína. Sempre ouvimos falar do papel fundamental que as proteínas desempenham em nossa nutrição, destacando sua participação em todos os tecidos do nosso organismo. A carne é fonte de proteína de alta qualidade, contém todos os aminoácidos essenciais e esse é um forte diferencial dela em relação aos alimentos de origem vegetal, os quais possuem certas limitações em sua composição. Para termos uma ideia concreta, façamos o seguinte raciocínio. Um bife de 100 gramas nos fornece algo em torno de 30 gramas de proteína. Essa quantia atenderia aproximadamente 57% da recomendação diária para um adulto de 70 quilos. Para termos esta mesma quantidade de proteína, substituindo a carne por brócolis, por exemplo, precisaríamos comer mais de 1 quilo desta verdura. Além da dificuldade em ingerir esse imenso volume,
o perfil de aminoácidos também não seria tão favorável. É importante deixarmos claro desde o início que este terceiro episódio seguiu orientações de inúmeros profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, os quais recomendam uma dieta equilibrada. Nosso objetivo não é estimular a substituição total de outros alimentos pela carne vermelha. De jeito nenhum, não há radicalismo nesse vídeo. Nós apenas desejamos mostrar que a dieta balanceada, sem exageros, composta por carnes, vegetais, frutas, cereais, ou seja, alimentos de verdade, é a que melhor supre as nossas necessidades diárias. A carne é fonte de vitaminas do complexo B, com destaque para a vitamina B12, responsável pelo adequado funcionamento do sistema nervoso, entre outras inúmeras funções. Sempre bom lembrar que fontes significativas de vitamina B12 são exclusivas de produtos de origem animal, o que nos leva novamente a priorizar o equilíbrio em nossa dieta. Sintomas de deficiência de vitamina B12 incluem sinais de cansaço, depressão, anemia, memória fraca, dores de cabeça, entre outros. Importante ressaltar também que pessoas com deficiência de vitamina B12 podem apresentar níveis elevados de homocisteína, sendo este quadro capaz de aumentar o risco de doenças cardiovasculares, AVC, demência e complicações durante a gravidez. A deficiência de ferro no ser humano, cujo principal sintoma é a anemia, comete uma grande parcela da população mundial, principalmente mulheres, e é considerada uma das principais doenças carenciais do planeta. Os números são realmente alarmantes. A carne bovina é uma excelente fonte de ferro, com elevada disponibilidade, ou seja, esse mineral é absorvido mais facilmente pelo nosso organismo. Essa absorção é bem superior à do ferro encontrado nos vegetais. Vamos a uma comparação vista com certa frequência. Qual é a melhor fonte de ferro? Espinafre ou carne? Bom, para iniciarmos, vejamos a concentração de ferro em cada alimento. De acordo com a tabela de composição nutricional das hortaliças, publicada pela Embrapa, o espinafre possui aproximadamente 3,1 mg de ferro para cada 100 gramas do produto. Já a carne bovina, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, publicada pela Unicamp, contém em média 2,4 mg para cada 100 gramas de produto. Bom, o comparativo não se encerra aqui. A pergunta que devemos fazer agora é: quanto desse ferro está realmente disponível para o nosso organismo? Enquanto o ferro do espinafre é apenas 1,4% aproveitável, na carne bovina chega a 20%. Dessa forma, para ingerirmos a mesma quantidade de ferro disponível em 100 gramas de carne, precisaremos ingerir um pouco mais de 1 kg de espinafre. Assim, fica claro que pessoas que tenham deficiência deste mineral podem ingerir carne bovina como uma das opções de restabelecer os níveis adequados deste elemento. Novamente, é importante salientarmos que o recomendável é ingerirmos tanto carne bovina quanto espinafre, buscando sempre o equilíbrio. Inclusive, um trabalho conduzido na Suécia mostrou que, quando adicionamos carne a uma dieta composta por milho, arroz e feijão, a absorção do ferro proveniente desses 3 ingredientes aumenta em 2,5 vezes, ou seja, a carne torna-se um facilitador no aproveitamento do ferro de outros alimentos. A carne possui zinco com elevadas concentrações e altíssima disponibilidade. Esse mineral tem papel destacado na estrutura de enzimas e desempenha funções importantes no sistema imunológico, entre outras funções. A deficiência de zinco é considerada uma questão de saúde pública, pois atinge considerável parcela da população mundial. Estudos demonstraram que a concentração de zinco está abaixo do recomendado em populações dos países da América Latina e Estados Unidos, alcançando valores entre 50% a 80% do ideal. Podemos citar outros minerais em que a carne bovina é fonte importante, como o selênio, potássio, fósforo e magnésio. A carne é rica também em outros nutrientes menos conhecidos, como creatina,
carnosina, carnitina e coenzima Q10. Esses compostos podem favorecer nosso sistema imune, reduzir inflamações, fortalecer funções musculares e cerebrais. Enfim, podemos constatar que a carne bovina é realmente um pacote nutritivo completo, um superalimento para fazer parte do nosso dia a dia. Infelizmente, nos últimos anos, informações veiculadas na mídia muitas vezes causam confusão no grande público. É triste ver pessoas mudando seu estilo de vida, mudando seus hábitos, baseadas em informações muitas vezes duvidosas, sem as devidas comprovações científicas. Já vimos isso acontecer com vários outros alimentos. A população em geral fica confusa com tantos resultados inconclusivos. Uma hora nos faz bem, depois nos é nocivo. Mas por que alguns estudos indicam que o consumo de carne vermelha pode fazer mal à nossa saúde? Primeiramente, sempre que um resultado de pesquisa nos for apresentado, mesmo uma reportagem de internet, precisamos saber se a carne em questão é processada, como linguiça, salsicha, salame, mortadela, entre outros, ou a carne é não processada, a carne in natura, uma peça de contrafilé, uma picanha, um colchão mole. Não podemos afirmar que a carne processada e a carne não processada são iguais, que terão papéis idênticos em nossa saúde. Nesse vídeo, trazemos informações a respeito da carne bovina não processada, da carne in natura. Essa diferenciação é muito importante em ser feita. Outro ponto fundamental que precisamos ter conhecimento é sobre o tipo de pesquisa realizada. É muito importante frisarmos que existem dois tipos principais de estudos científicos da área de nutrição: os observacionais e os ensaios clínicos randomizados. Essa diferenciação é primordial para não tirarmos conclusões equivocadas. Os estudos observacionais são os mais comuns e não estabelecem a causa e efeito. Eles são úteis para levantar hipóteses, para estabelecer correlações, associações, mas não determinam a causa. Esses estudos são geralmente conduzidos com um grande número de pessoas, essas pessoas são acompanhadas e respondem a questionários. Desta forma, o estilo de vida pode influenciar fortemente nos resultados, como por exemplo, tabagismo, uso frequente de álcool, prática de exercícios, nível de estresse, se realiza check-ups regularmente, entre outras. São inúmeras as variáveis que podem influenciar no resultado final. Por esses motivos, temos que ter cuidado ao interpretar esses estudos, pois muitas vezes as pessoas que mais comem carne também são aquelas que fumam, ingerem muita bebida alcoólica, não fazem check-ups, são sedentárias, o que pode mascarar de forma significativa os resultados. Mas é válido ressaltarmos também que vários estudos observacionais concluíram que consumir carne bovina não traz prejuízo algum para a nossa saúde. Em 2009, foi publicado nos Estados Unidos uma das maiores meta-análises realizadas no mundo, abrangendo mais de 1 milhão de pessoas em mais de 20 países. Este imenso estudo não demonstrou qualquer relação entre consumo de carne não processada e doenças cardiovasculares. Estudos realizados na Europa no ano de 2013 em grandes populações, com quase 500 mil de pessoas em 10 países por mais de 12 anos, demonstraram não haver associação entre consumo de carne vermelha não processada com doenças cardiovasculares, com câncer e outras causas de mortes. Também em 2013, só que agora nos Estados Unidos, um estudo com mais de 30 mil pessoas mostrou não haver associação entre consumo de carne vermelha e mortalidade. Em 2015, um trabalho realizado com 34 mil mulheres na Suécia demonstrou não haver associação entre consumo de carne bovina não processada e aumento nos casos de insuficiência cardíaca. Bom,
Retornando ao que mencionamos agora há pouco, a respeito da outra metodologia de pesquisa, que são chamados os ensaios clínicos randomizados, estes são o padrão de excelência da pesquisa. Trazem resultados estabelecendo a causa. Entretanto, são mais complexos, mais caros e mais demorados para serem conduzidos. Um desses estudos realizados, publicado em 2016 nos Estados Unidos, apresentou que não há influência negativa do consumo de carne bovina sobre fatores de risco de doenças cardiovasculares. Um trabalho recente, publicado em 2019, contou com a participação de pesquisadores de 7 países e avaliou resultados de estudos tanto randomizados quanto observacionais. A recomendação final do estudo foi que as pessoas devem continuar consumindo carne vermelha, sem restrições, pois não houve associação entre seu consumo e risco de doença cardíaca, diabetes ou câncer. A respeito desse trabalho, um professor da Universidade de Cambridge disse, abre aspas, essa rigorosa revisão não encontrou nenhuma boa evidência de benefícios importantes à saúde quando se reduz o consumo de carne. Fecha aspas. Bom, baseado nessas conceituadas publicações, nesses estudos relevantes, podemos constatar que resultados científicos sustentam o consumo de carne bovina, ao contrário do que, infelizmente, muitas pessoas escutam e repetem, sem o devido cuidado, sem ter checado a informação, sem ter se aprofundado no assunto. Devemos ser mais questionadores, exigir provas do que nos apresentam. Entrando agora num outro ponto bastante polêmico, há uma preocupação constante das pessoas com relação às gorduras chamadas de saturadas. Muitos consideram que devemos retirá-las do nosso cardápio, que nos fazem mal, enfim. O que muitas pessoas desconhecem é que quase metade da gordura da carne bovina é monoinsaturada, ou seja, a mesma gordura encontrada nos azeites, aquela considerada saudável para o coração. Mas voltando ao ponto sobre as gorduras saturadas, a hipótese de que causem doenças do coração surgiu na década de 50. Lamentavelmente, metodologias equivocadas e conclusões precipitadas durante os anos acabaram por considerar a gordura saturada como vilã da nossa saúde. Para mais informações desse assunto, indicamos o livro Gordura Sem Medo como uma fonte esclarecedora dos fatos. Mas, felizmente, a ciência também vem quebrando este paradigma. Em 2010, uma meta-análise de trabalhos observacionais realizada por pesquisadores americanos demonstrou que não há associação entre consumo de gordura saturada e doenças cardiovasculares. Em 2014, pesquisadores ingleses realizaram uma outra meta-análise com mais de 70 trabalhos observacionais e concluíram que não há evidências para recomendar o elevado consumo de gordura poliinsaturada e baixo consumo de gordura saturada. Em 2015, uma revisão de estudos observacionais realizada por pesquisadores canadenses concluiu que gorduras saturadas não estão associadas com nenhuma causa de morte, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes. Em 2016, foi conduzida nos Estados Unidos uma revisão que incluía ensaios randomizados, abrangendo quase 10 mil pessoas, e chegou-se à conclusão que o benefício de se trocar gorduras saturadas por óleos vegetais é supervalorizado, pois não há redução do risco de morte por doenças cardiovasculares ou por qualquer outra causa. Em 2017, um grande estudo observacional, englobando 18 países e mais de 130 mil pessoas, mostrou que o consumo de gordura saturada não estava associado ao risco de morte por doenças cardiovasculares. O estudo trouxe ainda que consumos mais elevados de gordura saturada estavam associados com menor risco de AVC. A ingestão elevada de carboidratos foi associado com maior risco de mortalidade. Os pesquisadores finalizaram dizendo que as diretrizes dietéticas mundiais deveriam ser reconsideradas após esses achados. E por fim, em 2018, uma meta-análise de estudos observacionais conduzida por pesquisadores chineses concluiu que o consumo de gordura saturada não está associado ao risco de doença cardiovascular. Bom, vimos que a pesquisa respalda o consumo de gordura saturada, mas se ainda assim, para aqueles que por algum outro motivo
desejarem reduzir o consumo de gordura, é perfeitamente possível escolher cortes magros de carne bovina ou ainda retirar parte da gordura da carne. Uma publicação da Embrapa demonstrou que a carne bovina magra pode apresentar praticamente a mesma quantidade de gordura total que a carne de frango sem pele, com menor concentração de colesterol. Infelizmente, boa parte das pessoas desconhece tais informações. A ciência não está apenas demonstrando que o consumo de carne bovina não faz mal, ela também está comprovando outras vantagens. Em artigo publicado em 2012, o autor canadense cita que idosos que ingerem carne vermelha conseguem retardar a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. Uma pesquisa observacional conduzida na Austrália, também em 2012, demonstrou que o consumo de carne vermelha pode impactar positivamente na saúde mental em mulheres diagnosticadas com depressão ou ansiedade. Resultados de estudos de caso australianos, publicados agora em 2019, indicaram redução na ocorrência de esclerose múltipla com a inclusão de carne vermelha na dieta mediterrânea. Bom, o que temos que mostrar e propagar é que as notícias são excelentes para aqueles que consomem com frequência a carne bovina. Então, na próxima vez que alguém te disser que comer carne bovina faz mal à saúde, leve conhecimento para o bem dessa pessoa. Conte essa história verídica que a carne bovina escreveu durante todos esses anos e, ao final, diga que a ciência está desfazendo uma das maiores injustiças já cometidas com o alimento. E, por que não, com a saúde da população mundial. Então, gente, como nós vimos aqui nesse vídeo do Dr. Paulo Emílio Pullman, qual é a ideia, né? A ideia é que vocês vejam pelo vídeo, né, que é bastante justa a preocupação dos médicos nutrólogos e dos nutricionistas com a ausência da carne na alimentação humana. Então, uma alimentação equilibrada, ninguém está defendendo o consumo exclusivo de carnes, né? Mas uma alimentação equilibrada, como o vídeo mostra muito bem, até mesmo nas figuras, né? Com legumes, com vegetais e carnes também, né? É essencial para o desenvolvimento integral e de saúde do ser humano. Essa é a grande preocupação. Há um movimento de médicos nutrólogos no mundo, sabe, combatendo essa coisa que está acontecendo de falar que não pode comer carne, né? Quer dizer, então, que comer carne faz mal à saúde e faz mal ao meio ambiente, as duas coisas não são absolutamente verdades. Então, gente, muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima Sexta de Aprender. Entrem lá no site da Fundação LANF, né? fundaçãolanf.org.br, e vejam lá outras coisas que a gente tem sempre ensinando a aprender. Muito obrigado, gente.